hoje o nosso programa vai ter uma pegada um pouquinho diferente. Além de produtos, nós vamos ter uma educação ambiental para te aproximar um pouco mais das abelhas. Mais precisamente, das abelhas nativas sem ferrão do Paraná. Nós estamos no Doce Paraíso, um meliponário aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Depois da vinheta, a gente te mostra um pouquinho mais sobre o mundo das abelhas nativas. O meliponário reúne a criação de diversas espécies de abelhas nativas sem ferrão e abre as portas para uma experiência de imersão na natureza. Durante as visitas guiadas, o público conhece de perto a diversidade dessas espécies, entende o papel fundamental das abelhas na polinização e descobre como funciona a dinâmica das colmeias. Além do caráter educativo, o espaço também se dedica à produção dos chamados meliprodutos, feitos a partir de insumos naturais das colmeias. Uma iniciativa que une conhecimento, sustentabilidade e valorização da biodiversidade paranaense. Por aqui, tudo começou de forma despretensiosa, com a descoberta de um ninho de abelhas que transformou essa história. Nasci e me criei na roça, no interior do Paraná. E quando vim morar aqui para a região metropolitana de Curitiba, escolhemos uma chácara também, já por essas características minhas do interior. E a gente foi construir um galinheiro aqui na chácara. Quando terminamos a construção, vimos que tinha uma abelhinha no chão, no piso, que fazia a divisa com a casa do cavalo. Fomos pesquisar, descobrimos que era uma jataí. E tanto eu quanto meu esposo somos da área ambiental, mestrado e doutorado em geografia, e ficamos envergonhados por não conhecermos as abelhas nativas sem ferrão. Estudamos um pouco mais, fizemos o resgate dessa jataí, porque se soltássemos as galinhas iam comer elas. E aí compramos uma manda-saia, e foi um caminho sem volta. Inicialmente, nós tínhamos apenas a comercialização dos enxames. Então, quem queria ter uma abelha pet em casa, comprar uma abelha para polinizar o seu pomar. Mas esse visitante vinha até aqui e já nos perguntava: escuta, você tem o mel? E a gente falava: não, só tenho as colônias. Aí, segundo o visitante nos perguntava: eu comprei a colônia, mas eu gostaria de ter o mel também. Você tem o mel para provar? Tem o mel para vender? Eu, não tenho. E isso foi me surgindo uma demanda para ter os produtos das abelhas também. Aí entrou em contato com a gente professores. A gente quer levar as crianças para fazer uma visita no meliponário. Eu falei: puxa, professora, eu não tenho aqui um banheiro para as crianças irem, uma estrutura para fazer o lanche. E elas me convenciam que nem era necessário tudo isso. Não precisa, eu levo as crianças ao banheiro antes de ir para a visita e vai dar tudo certo. E aí foi também que eu fui transformando o meu espaço e criando outros produtos para atender esses visitantes. E como que é para você ser uma criadora de abelhas e ajudando, né, na natureza, né? Na multiplicação delas na natureza? Pois é, eu brinco que eu tenho toda a formação de professora e a minha sala de aula é essa que vocês viram aqui. É uma sala de aula ao ar livre, não é entre quatro paredes, porque o nosso trabalho aqui, ele é de educação. Ele é educação ambiental com as abelhas nativas. E quando você fala de educação ambiental, não é apenas a criação daquela espécie, mas tudo que vem junto com ela, da separação do lixo, do uso do agrotóxico, de você refletir sobre o alimento que está na sua mesa. Então, essa construção ela veio vindo desde a minha formação como pessoa e como profissional também, e eu sou muito feliz com isso. Um dos produtos mais vendidos por aqui é o sabonete feito com mel de abelha.
E é justamente ele que a gente vai aprender a produzir agora. Eu tô aqui com a Érica, que é responsável pela produção. Érica, o que você usa para fazer esse sabonete? Então, usamos aqui a base glicerinada transparente, a borra de própolis, aqui é a essência com o lauril e o mel. E qual que é o passo a passo então pra gente fazer? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a base para derreter. Quanto tempo mais ou menos para ele derreter? Demora em torno de uns 2 minutinhos. Agora, com a base glicerinada já derretida, vamos colocar a borra de própolis. Nossa, tem uma parte bem consistente, né? Sim. Aí depois a gente vai passar essa parte para tirar as partículas maiores. A gente mexe aqui. Para que serve essa borra? Essa borra, ela é antisséptica e cicatrizante. Ótima para a pele. Então aqui misturou. Vamos passar aqui na peneira. Por que precisa passar ela na peneira? Para tirar essas partículas maiores, para não ficar muito esfoliante. Tem umas partículas grandes, tá vendo? Importante passar. Sobrou bastante mesmo partícula. Aí agora eu vou colocar a essência, que é para dar o aroma, né, o cheirinho, e o lauril, que é para fazer espuma. Quando tomar o banho, a gente perceber que tomou banho, né? Que a gente tem essa sensação que tomou banho só depois que a espuma aparece. Exatamente. Vamos botar aqui. Agora, para finalizar, vamos colocar o mel. Esse é o mel de Jataí. Isso. Aí por último, dá aquela mexida para tudo se misturar certinho. Agora vamos colocar na forma. Agora quanto tempo para ele secar e... Agora vamos deixar ele em torno de 1 hora. Deixa eu dar uma ajeitada nele. Entendi, aqui tá mole ali, eu não consigo tirar lá do... Agora vamos desenformar os sabonetes. É bom que ele tem o desenho das abelhas, né? Isso. Fica muito bonitinho. Sabonetes desenformados, o que vem agora? Agora vamos embalar eles em plástico filme. A visita guiada é uma das principais atrações aqui do Meliponário e ela é feita por agendamento dos clientes e dura mais ou menos 1 hora. Clotilde, qual foi o propósito de vocês com essa iniciativa? O nosso propósito é trabalhar com sustentabilidade. Então, a visita guiada, ela faz todo esse papel da educação ambiental, porque os visitantes, quando chegam aqui, eles conhecem várias espécies de abelhas e podem também fazer uma degustação
dos méis dessas abelhas tão especiais. Essa visita começa por aqui. Isso, elas começam conhecendo as abelhas que são de ocorrência aqui no Paraná, na região litorânea, que é a uruçu amarela. E a gente primeiro desmistifica o que é a abelha de ferrão, que é exótica, não é da fauna brasileira, quais são as abelhas nativas, e aí sim a gente introduz essas espécies na visitação. Você estava comentando que são muitas abelhas, né, que existem. Sim, são 250 espécies já catalogadas no Brasil, 35 de ocorrência aqui no Paraná, e nós criamos aqui no Meliponário 16 dessas espécies. E todas sem ferrão. Todas sem ferrão. Ah, que interessante. E todas elas produzem mel e esse mel é consumível. Das abelhas sociais, dessas 35 de ocorrência no Paraná, todas produzem mel. Só que algumas em pouquíssima quantidade, porque são microabelhas. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. E algumas, sim, com potencial para meliponicultura, para produção de mel. É uma produção bem significativa. Uhum. E daqui elas vão para onde? A visita. A visita daqui nós vamos para o hotel para abelhas solitárias. Vamos lá? Ah, então vamos lá conhecer. Vamos! E aqui é o nosso hotel para abelhas solitárias. Aquelas abelhas que eu mostrei ali para você são abelhas sociais. A uruçu amarela, jataí, iraí, essas que são das 35 de ocorrência no Paraná. Só que elas representam só 5% das espécies de abelhas. Cerca de 90% têm o hábito solitário. Elas vivem sozinhas e elas precisam de um buraquinho para fazer o ninho. Olha só, aqui, por exemplo, ela entrou, fez o ninho lá dentro, botou o ovinho, fechou com barro, ainda não nasceu. Essa daqui entrou lá, botou o ovinho, fechou com folhas, também ainda não nasceu. Aqui já nasceu, ó. E a abelha consegue sair daí desse ela barro? nasce sozinha, se vira sozinha, nasce aqui e já vai procurar outro lugar, tá? E no caso dessas aqui, as solitárias, a filha nunca vai encontrar a mãe. Porque quando a filha nascer, o ciclo de vida da mãe já terminou, que é cerca de 50 a 60 dias. Então a mãe e a filha não se encontram, mas a filha possivelmente fica ocupando o mesmo lugar no ninho. Ah, ela tem essa memória de voltar aqui para poder... De voltar e ficar aqui. Então, no caso das abelhas solitárias, elas não acumulam o mel como as abelhas sociais, certo? Então por que vocês decidiram colocar essa madeira aqui para cultivar essas abelhas? Porque elas são fundamentais para a polinização. Porque quase tudo que vai para a nossa mesa precisa ser polinizado. E elas são as principais polinizadoras de muitos cultivos e de muita vegetação nativa também. As abelhas solitárias têm de todos os tamanhos que você imaginar. Eu vou te mostrar um ninho de uma abelha solitária na terra. Bora ver? Bora ver! Algumas abelhas, elas têm o ninho na terra. E essa daqui, olha, aqui é um ninho da Peponaps fevers, que é a abelha da abóbora. É a principal polinizadora da abóbora. E ela faz o ninhozinho dela assim na terra. E aqui um pouquinho mais para cima, nesse barranco, às vezes a gente olha e acha que é um ninho de formiga ou de aranha. Olha só, que pequenininho. Também é um ninho de abelha solitária que mora aqui na terra, no barranco. E elas convivem bem, as duas, perto assim dessa... Sim, elas são... Apesar de serem solitárias, elas são sociáveis. Agora a gente vai conhecer uma das mais famosas das abelhas sem ferrão. Isso mesmo. Aqui é a jataí. E a jataí, qual que é a principal curiosidade dela? É que ela é muito versátil para tipos de colmeia. Por isso ela é muito bem adaptada na área urbana. Então a jataí, ela pode entrar num cano de escape de um carro abandonado, numa garrafa PET, numa fenda de uma pedra, num buraquinho do muro. E aqui ela entrou nessa garrafa térmica. Então aqui é o tubinho de entrada dela e ela está aqui nessa garrafa térmica. Está muito pedagógico, está muito didático da gente mostrar ela aqui nessa garrafa. E aí você não consegue tirar o mel dela dessa garrafa, Não, né? Dessa aqui a gente deixou ela aqui para essa atividade pedagógica e também para ela repovoar aqui a nossa região. Então se ela quer soltar enxames para a natureza, ela solta. A reserva de mel dessa colmeia aí é só para ela.
Mas aqui, ó, bem na frente, a gente já tem um modelo de caixa da mesma espécie, da jataí, que ela está numa caixa de revestimento, que é o modelo que a gente coloca nos parques, nas praças, nas unidades de conservação, que a colmeia está aqui dentro e tem uma outra caixa de revestimento externa, onde ela é de proteção. A gente não tá vendo elas agora saindo da casinha porque tá frio, né? Tá frio, é um horário de manhã que a gente está gravando agora e num dia bastante frio. A jataí é uma das espécies que sente bastante frio, ela é bem friorenta. Então, nesse momento, qual que é a atividade dela? Aquecer o ninho, para que as próximas gerações, o ovinho que está ali ainda em transformação, ele fique aquecido e possa ter chance de nascer. E esse enxame vai estar preservado, passando bem o inverno. Esse pomar ele é muito importante no inverno, principalmente. Isso, no inverno a gente tem uma escassez de flores, uma escassez de alimento para as abelhas. Então ele é importante para a gente plantar flores para as abelhas entre as linhas frutíferas. Então a gente tem o nabo forrageiro, que aguenta muito bem uma geada, a dália de árvore, o margaridão branco, o cipó-café, o margaridão amarelo e também as frutas cítricas e pessegueiros. Todas que florescem no inverno fornecem pólen e néctar para as abelhas. E aí elas não vão ficar com fome no inverno. Isso que é muito importante, porque grande parte da mortalidade de abelhas não é de frio no inverno, e sim de fome. De fome. Porque falta flores para elas. Em outra parte do espaço estão essas fofuras, as menores abelhas do mundo. Com menos de 2 milímetros de comprimento, elas mais parecem pequenas formigas, mas ainda assim essenciais para o equilíbrio da natureza. O que a gente tem nesse espaço? Aqui é um meliponário em condomínio para as pequenininhas, são as mirins. As abelhas mirins, olha só, que lindeza. Elas são pequenas, porém muito importantes para a polinização. Então essa daqui é a mirim guaçu. A mirim guaçu, os nomes das abelhas todas são nomes indígenas. Então, mirim quer dizer pequena e guaçu quer dizer grande na língua indígena. Então, quer dizer que ela é a maior das pequenininhas. Aqui é o ninho dela, onde a rainha faz a postura, onde nascem as bebês. E no entorno são os potes de mel. E ela faz toda essa estrutura, são trabéculas de cera para fazer a sustentação do ninho. Então essa note que é uma caixa didática, que ela tem paredes de vidro. Então agora, mesmo com esse horário frio, elas não estão saindo do ninho, eu posso abrir e mostrar para você, a gente ter esse momento aqui de educação ambiental, conhecer essa espécie, olhando pelo vidro, sem ter essa troca de temperatura e não esfriar o ninho. Agora a gente vai conhecer que parte? Agora a gente vai conhecer a mandaçaia, que é uma das queridinhas de todo mundo que vem aqui, porque é uma abelha grande, que tem um movimento bem interessante e ela tem 4 listras amarelas, o que o pessoal fica encantado. Vamos conhecer? Essa daqui é uma das nossas matrizes, das primeiras colônias de mandaçaia. Olha como ela é linda mesmo. Ela é mais ou menos do tamanho da abelha de ferrão, toda pretinha, com 4 risquinhos amarelos. E uma abelha muito mansa, muito produtora de mel e um mel muito apreciado pela alta gastronomia. Nossa, ela é muito fácil de confundir com a abelha de ferrão, né? Exatamente. Mas a abelha de ferrão, a parte escura é mais cinza e a mandaçaia, a parte escura é realmente preta. E ela não pica, né? Não tem ferrão, não tem ferrão. Isso que vocês estão vendo aqui em cima, que parece sujeira, que é uma coisa escura e tal, é a própolis. A própolis da mandaçaia tem um potencial medicinal muito grande e a gente faz o extrato de própolis para o consumo humano aqui no meliponário. A gente está se encaminhando para o fim da visita guiada e esse é um momento bem especial, com uma abelha bem especial, né? Isso mesmo, aqui nós vamos conhecer a guaraipo, que é uma abelha rara, ela está na lista vermelha dos animais ameaçados de extinção e ela tem várias peculiaridades. Uma delas é que ela gosta de ficar assim
baixo, perto do chão. Guaraipo, na língua indígena, quer dizer pé de pau. Por isso ela gosta de ficar assim, no pé das árvores. E outra curiosidade é que é a única espécie que permite a convivência harmoniosa de várias rainhas na mesma colmeia. Elas não brigam, no caso? Não brigam, pode ter 2, 3 rainhas e tá tudo certo. E por que elas acabaram entrando na extinção? Elas são presas? Porque elas são muito mansas, são abelhas super dóceis e o mel dela é sensacional. Então, antigamente as pessoas tinham o costume de cortar a árvore para pegar o mel das abelhas e jogavam o ninho no chão achando que ela ia voar e ia sobreviver. Só que não, como ela é muito dócil, então era a abelha mais fácil de se fazer isso. Ela não tem essa capacidade de se procurar outro lugar? Porque a rainha não voa. A rainha das abelhas nativas não voa. Como ela não tem essa capacidade de voar, as operárias ficam fiéis a ela até o final. E ela fica exposta a predadores. E agora vocês estão tentando recuperar. Isso mesmo. Aqui no Meliponário a gente tem um banco genético dessa espécie com 23 genéticas diferentes de guaraipo. E a gente faz a multiplicação dos enxames e a gente tenta fazer essa nossa parte para que ela saia dessa lista de ameaçada de extinção. A sustentabilidade é um dos pilares do Doce Paraíso. A produção aposta em práticas conscientes, incentiva a preservação ambiental e prioriza o uso responsável dos recursos naturais. Uma das principais preocupações aqui do Meliponário é com a reprodução das abelhas para que elas se multipliquem na natureza. Eu estou aqui com o Alexandre, que é biólogo e que cuida justamente dessa parte, né, Alexandre? Qual que é a importância e como que você faz esse processo de reprodução das abelhas? Então, ao longo do ano a gente trabalha conforme a estação, né? Então, em determinadas épocas do ano temos outros tipos de atividades, como agora a gente está no inverno, uma atividade mais de manutenção, organização e acompanhamento das colônias para alimentação. A gente vai fazer, colocar xarope por conta da escassez da florada, né? Por mais que a gente faz um plantio de pasto apícola, mas é necessário essa suplementação. Porém, na primavera e verão, que é o período que a gente vai fazer, que é um dos propósitos principais aqui do Meliponário, é a multiplicação de colônias, né? Então a gente tem algumas técnicas de manejo para a multiplicação dessas colônias. Aqui a gente pode exemplificar como é feito a multiplicação da abelha mandaçaia, que é nessa caixa aqui que tem módulos, né? Então, aqui, cada módulo, se a gente puder observar aqui, ó, tem uma divisão, certo? Não é possível nesse momento eu abrir porque está colado, que elas fazem com própolis, né? Mas no momento da multiplicação, a gente faz o seguinte. Uma das técnicas esse primeiro módulo sempre é o ninho. Então, ela vai ter toda a postura da rainha aqui. Nós vamos retirar esse módulo, certo? Montar uma outra caixa com esse ninho. E vamos colocar essa nova caixa que vai estar sem a rainha aqui, novamente, somente com os discos de cria. E esses outros módulos com o restante, porque o ninho vai ter sido dividido, a gente coloca em outro ponto. As abelhas que estão acostumadas a vir aqui, as operárias que voam, né, porque algumas operárias mais novas elas têm as suas tarefas internas dentro da colônia. Porém, as mais velhas elas saem para fazer o forrageamento. Quando elas voltarem, elas vão voltar para a colônia nova, digamos assim, a filha, que vai estar sem a rainha. Porém, nos discos de cria vão nascer princesas. Uma dessas princesas vai ser eleita, digamos assim, vai ser fecundada e aqui vai ter uma nova colônia. E a rainha que foi para um outro local, com as operárias mais novas, que vão estar junto daquele ninho novo, vai continuar se desenvolvendo e assim foi feita uma multiplicação de 1 para 1, que a gente fala, né? Temos daí 2 colônias de mandaçaia. Isso acontece em cada estação? Em cada estação, daí cada colônia, dependendo da força, né, da colônia, conforme ela esteja mais saudável, dá para fazer até mais de uma multiplicação na temporada. 2, 3, dependendo da situação. Essa é uma das técnicas, né? Daí, conforme outras espécies, tem outras técnicas de multiplicação. E cada casinha dessa tem mais ou menos quantas abelhas? Depende da espécie. A mandaçaia é em torno de 10 mil
mais ou menos. Cada caixinha dessa tem 10 mil abelhas? 10 mil. É que na verdade não é muito, se for ver, uma apis mellifera passa, que a abelha com ferrão passa de 300 mil, né? Então se for fazer o comparativo, não é muito. Então cada vez que você faz a multiplicação, ela acaba tendo mais 10 mil em outra. Isso, que daí elas vão se dividir e daí vão retomar a postura, né? A rainha madura vai continuar a postura, a nova princesa que vai ser eleita rainha, vai iniciar uma nova postura. Um dos momentos mais especiais da visita é a degustação dos melis das abelhas nativas. E aqui tem até uma roda sensorial. Essa roda mostra diversos aromas e sabores existentes, né, Clotilde? Isso mesmo. Essa é a roda sensorial de aromas e sabores dos melis das abelhas nativas, que você pode sentir aromas frutados, florais, herbáceo, amadeirado, confeitaria, terrosos e até lácteos, ou seja, mel com gosto de queijo. É claro que a gente também vai fazer essa degustação para experimentar um pouquinho esses sabores diferentes. Isso mesmo, assim ó, na mão. O primeiro que a gente vai provar é o da Jataí. Nossa, que delícia! Para mim, o da Jataí aqui na roda sensorial, ele tá com um aroma de manga. Você sente isso também? Nossa, realmente. Tem esse docinho da manga lá no finalzinho ali, bem aquele gostoso. Aroma bem pronunciado da manga. Vamos experimentar um que tem um aroma floral, de jasmim. Vamos ver se você também sente esse jasmim como eu. Nossa, é bem diferente. Bem floral. Ele tá mais aqui, ó, o floral. E agora vamos experimentar um bem desafiador. Há quem ame e há quem odeie, mas a alta gastronomia pira com esse mel. Ele tem um doce e um salgado no mesmo mel e um aroma bem pronunciado de queijo. Ele é um mel para você harmonizar com prato salgado. Nossa, incrivelmente tem um gosto de queijo. Impressionante. E foi a abelha que fez assim, não tem nada adicionado nesse mel. Mas vocês não têm só melis aqui, né? Vocês têm outros produtos também. Exatamente, a gente tem uma linha de mel e produtos que comportam 16 produtos, todos com insumos da colmeia, que vai desde creme hidratante, o extrato de própolis, spray antisséptico bucal, pomada cicatrizante com mel e própolis, cera para cutícula e os sabonetes. Sabonetes foi esse que a gente fez lá na mesmo, lojinha. Os sabonetes que a gente fez no ateliê. Aqui são os produtos com insumos da colmeia e esse produto em especial é uma caixa que a gente desenvolveu pensando na questão da geração de lixo. Nós vivemos da natureza, da sustentabilidade e é um incômodo para nós gerar lixo. Então a gente desenvolveu essa caixa que, caso você queira presentear alguém, você vai presentear com esses produtos. Aqui dentro já vem um atrativo, que a pessoa tirando os produtos daqui, vai passar esse atrativo nessa caixa e vai instalar ela para acolher um enxame de abelha. Já tem o buraquinho. E a ideia é que a sua embalagem não vá para o lixo. Pelo contrário, né? Vai multiplicar as abelhas. Isso é uma embalagem 100% sustentável. Muito legal. Clotilde, muito obrigada por ter recebido a gente. Foi muito aprendizado, né, em uma visita. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço demais a visita de vocês e agradeço também a quem está assistindo esse programa, que vai poder levar um pouquinho dessa educação ambiental, esse conhecimento das abelhas para suas famílias. E também posso fazer um convite? Claro. Um convite para quem está nos assistindo que venha fazer uma visita aqui no Meliponário, agende um horário, venha para cá e venha conhecer um pouquinho mais do universo das abelhas nativas sem ferrão. Eu espero que você tenha curtido essa visita tanto quanto eu. O Feito no Paraná termina aqui e a gente se encontra no próximo episódio.